Fala aí galera, sejam todos muito bem-vindos ao canal Acadêmicos do Cavalo. Eu sou Kelson Zamato, médico veterinário e treinador de cavalos, e no vídeo de hoje vou estar trazendo para você 5 top curiosidades sobre o cavalo, esclarecendo verdades ou mitos sobre esses temas. Então, se você gostou do tema de hoje, ficou curioso sobre o tema de hoje, não esquece, deixa o seu like, se inscreve no nosso canal e ativa o sininho de notificações. Fique comigo, porque o último verdade ou mito você vai ficar surpreso. Então, sem mais delongas, vamos comigo para o vídeo. Então galera, nesse tempo que eu venho vivendo no mundo do cavalo, eu vou me deparando no dia a dia com muitas coisas que foram criadas, verdades ou mitos que são confrontados diariamente no mundo do cavalo. Portanto, hoje eu resolvi vir aqui esclarecer 5 pontos que volta e meia alguém vem e me pergunta se isso é uma verdade ou se realmente é um mito sobre o tema cavalo. Então eu quero esclarecer para você o primeiro verdade ou mito que todo mundo pergunta. Os cavalos realmente sabem quando nós estamos com medo perto deles? E aí, o que você acha? Sim, isso é verdade. Os cavalos de fato conseguem perceber se nós estamos com medo perto deles. Principalmente por 2 pontos. O primeiro é pela nossa postura. O cavalo, por ser uma presa na natureza, ele começa e aprende a ler a nossa expressão corporal. Então, de certa forma, nossa expressão corporal mostra para o cavalo que nós estamos com medo. Geralmente a gente encolhe os ombros, olha para baixo, e tudo isso é uma indicação de medo perto do cavalo. Ou às vezes a gente está em cima do cavalo em alguma situação, a gente acaba sem querer apertando ele, se encolhendo em cima da sela. Então a expressão corporal é a primeira coisa que diz para o cavalo que nós estamos com medo. E a segunda coisa é o aumento de adrenalina no nosso organismo. O aumento de adrenalina libera cortisol. O cortisol exala pelos nossos poros, pela nossa pele. E o cavalo tem um olfato muito aguçado. Ele consegue perceber o cheiro do cortisol no ar. Por consequência, ele sabe que é um aumento de adrenalina nosso. Por consequência, ele sabe que nós estamos com medo. Então o cavalo consegue perceber de 2 formas o nosso medo perto dele. Vamos agora então para o segundo verdade ou mito. Outra coisa que muita gente vem e me pergunta é se nós conseguimos saber a idade dos cavalos aproximado somente olhando os dentes. Isso é uma verdade ou é um mito? Então, isso também é verdade. Os cavalos, eles têm um crescimento contínuo dos dentes, ou seja, os dentes do cavalo nunca param de crescer. E com isso, devido à mastigação do cavalo, o movimento de mastigação que ele tem, os dentes vão tendo desgastes, e nesses desgastes vão aparecendo alguns sinais. Estes sinais vão dizer para a gente, ou seja, vão nos mostrar em que fase de vida esse cavalo se encontra. Por consequência, nós vamos conseguir ter uma ideia de um período, ou seja, de um ano aproximado que esse cavalo está na fase da vida dele. Portanto, sim, a gente consegue ter uma ideia bem boa, uma idade aproximada dos cavalos apenas olhando os dentes dele. Vamos agora para a terceira dica de uma verdade ou mito. O terceiro ponto que eu quero discutir com vocês sobre verdades e mitos do cavalo é: cascos escuros são mais resistentes daqueles cavalos que têm os cascos brancos? E aí, o que você acha? Antes de responder, eu quero que você deixe aquele super like e se inscreve no nosso canal. Beleza? Já se inscreveu? Já deu like? Então, isso é mito. Cavalo que tem o casco branco ou o casco preto, teoricamente, é a mesma coisa. Existem vários estudos que revelam que os cavalos de casco branco têm a mesma composição que o cavalo de casco preto, ou seja, que não tem uma diferença significativa entre um e outro. Mas no dia a dia eu quero ter meio que contra o que diz os estudos. Eu percebo no dia a dia que os cavalos realmente, o cavalo que tem o casco preto, eles têm uma resistência um pouco maior. E isso se dá, na minha opinião, pela questão da melanina. Quando você tem uma maior quantidade de melanina, que é o que acontece no casco preto, você vai ter uma maior proteção. Mas se a gente for atrás de estudos científicos, eles comprovadamente dizem que os cascos brancos e pretos têm a mesma resistência. Vamos agora então para o quarto ponto que a gente vai discutir sobre verdades ou mitos. Esse ponto é bem legal e bem importante, que é:
cavalos dormem somente em pé? Muita gente vem e me pergunta se é verdade que os cavalos dormem só em pé. E eu quero saber de você. Você acha que isso é uma verdade ou um mito? Bem, isso também é um mito. Os cavalos, eles conseguem dormir em pé sim, mas eles não dormem somente em pé. Na realidade, quando o cavalo dorme em pé, ele tira pequenos cochilos e ele consegue atingir somente as fases iniciais do sono. Mas para que ele consiga atingir a fase mais profunda, chamada que é a fase de atonia muscular, ou a fase REM, que é de movimentos rápidos dos olhos, que ele só consegue atingir deitado, o cavalo obrigatoriamente tem que deitar para que ele entre em fase de atonia muscular, relaxamento completo, e para que ele consiga sonhar. Assim sendo, ele consegue relaxar e recompor as energias para o dia. O cavalo, a gente não consegue ver às vezes ele deitando, porque ele só vai deitar ou quando ele se sentir muito seguro, quando ele estiver próximo de outros animais, daí ele deita. Enquanto ele está deitando, os outros animais vão estar vigiando ele, porque quando o cavalo se põe na posição de deitar, é um momento que ele se encontra de maior vulnerabilidade quanto a presença de um predador. Então ele só vai deitar quando tiver um outro cavalo perto em vigia, para que caso apareça um predador, esse cavalo que está acordado possa estar avisando ele. Ou em locais que ele se sente seguro, não vai estar sendo ameaçado por algum predador. Consequentemente, animais que vivem nas baias tendem a deitar mais porque se sentem mais seguros. E também animais tendem a deitar mais depois das 10 da noite, entre as 10 da noite e as 2 da manhã. Porque são os horários que os predadores tendem a atacar menos. Porque os predadores, principalmente os grandes felinos, eles começam a atacar no começo da noite, ou seja, quando começa a entardecer e escurecer, ou quando começa o amanhecer. São os dois horários de maior frequência de ataque dos predadores. Então, entre as 10 e as 2 da manhã são os horários que acontecem menos ataques, é o horário que o cavalo tende a deitar mais. E agora sim, vamos para o último verdade ou mito do dia de hoje. Agradeço você que ficou comigo até o final. Se você ficou comigo, não esquece de deixar aquele super like. E vamos agora então para o último verdade ou mito. Esse verdade ou mito, muitas pessoas me perguntam e muitas pessoas também têm isso na cabeça, que é: cavalos eles só aceitam serem montados pelo lado esquerdo? O que você acha? Isso é uma verdade ou um mito? Na realidade, isso é um mito. As primeiras escolas de cavalaria que se tem no mundo, principal, e no Brasil também não foi diferente, são as escolas militares. Os militares antigamente tinham a tendência a carregar espadas do lado esquerdo e também por uma questão de hierarquia e disciplina, também se criou o hábito de ficar todos os cavaleiros ficarem alinhados do lado esquerdo do seu cavalo e por consequência também montar para o lado esquerdo do cavalo. Como eles carregavam a espada do lado esquerdo, eles não conseguiriam fazer um movimento pelo lado direito de montar, e criou-se o hábito de montar somente pelo lado esquerdo. Mas isso não quer dizer que o cavalo não aceita ser montado pelo lado direito. Pelo contrário, quem assiste meus vídeos sabe que eu sempre bato na tecla que tudo que você faz de um lado do cavalo, você tem que fazer de um outro lado do cavalo. Se você monta do lado esquerdo, você tem que também montar do lado direito. Então o cavalo ele tem que aceitar você montar dos dois lados. Às vezes você vai pegar uma pessoa que tem maior facilidade e mais força na perna direita e vai querer montar pelo lado direito. E se teu cavalo não foi treinado, não foi domado para isso, ele também pode se assustar e rejeitar. Mas isso tudo é questão de treinamento e o cavalo aceita sim ser montado tanto pelo lado direito quanto pelo lado esquerdo. Galera, espero que tenha esclarecido essas pequenas dúvidas, essas verdades ou mitos para vocês. Agradeço você que ficou comigo até o final. Se você gostou do nosso vídeo de hoje, não esquece. Deixa um super like, ativa o sininho de notificações e se inscreve no nosso canal. Muito obrigado por tudo. É pra frente que se anda, é pra cima que se olha. Um beijo no coração.